começar a tempo real de hoje falando a respeito de uma votação em Brasília, 20-6. Esse foi o placar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da aprovação do texto base da reforma tributária. Há muito tempo o Brasil está discutindo essa questão da reforma tributária, tentando construir consensos, e agora a CCJ aprovou. O presidente do Senado, Gustavo, já disse que quer aprovar logo o texto no Senado. Nós estamos chegando perto aí dessa tão sonhada reforma tributária para o Brasil, sabe? Joelson, interessante, né? Primeiro que hoje a gente tem a votação no plenário, como a gente sabe, é uma proposta de emenda constitucional, é uma PEC que precisa ser votada nos 2 turnos e depois vai retornar para a Câmara antes da sanção do presidente Lula. Então, assim, é uma discussão que ainda não encerrou, mas começou há 30 anos, né? Então, não é consenso, não tem consenso, muitas emendas de última hora, muitas mudanças, a mudança na questão do cashback, que é como se fosse um retorno do imposto à população mais pobre, muita pressão de segmentos do empresariado, mas, de qualquer forma, é a reforma possível. A oposição ainda tentou, de certa forma, atrapalhar um pouco a votação, mas a gente viu aqui, eu estava vendo no telão, o voto do senador Ciro Nogueira. É muito sintomático. O senador Ciro Nogueira, que todos os dias está nas redes sociais, ele que é do Progressistas, aqui, né? No finzinho aqui. Onde? Ah, tá aqui. Tá aí, Ciro Nogueira votou sim. Ele votou sim na CCJ. E depois ele publicou um artigo hoje na imprensa falando sobre a gastança do governo Lula. Então, assim, ele segue fazendo as críticas, mas na hora de votar, ele tem dado esse voto com o governo. Progressistas, majoritariamente, têm estado na base do governo Lula. Bom, e vamos falar a respeito de como é que foi isso, porque nós temos, inclusive, a fala dos senadores, né, que participou dessa votação e falando sobre qual é a importância, o peso que essa matéria tem para a discussão da reforma tributária no Brasil. Votaram sim 20 senadores, não 6 senadores. Está aprovado o relatório, ressalvado as emendas destacadas. Tá aí. E aí ele fala, né, o senador Eduardo Braga, agora sim, senador pelo estado do Amazonas, pelo MDB, fala a respeito dessa votação. Eu acho que nós aprovamos na democracia o que foi possível. É a primeira reforma em regime democrático que consegue ser aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, com uma grande sinalização de aprovação no plenário do Senado. Bom, Elivaldo Barbosa, você vê essa discussão no Brasil, né, começar, sei lá, anos 80? Você falava sobre a reforma tributária no Brasil, Elivaldo? Bem antes até do saudoso deputado federal Mussa Demes, esse assunto já era pauta lá no Congresso Nacional e nada, nunca saía. Para você ter uma ideia de que é tão complexa a reforma tributária que ela só vai ser implantada plenamente em 2032 ou 2033. É um período muito longo de transição até que essa carga tributária presente saia de cena e entre a nova legislação que vai regular os tributos no país. Agora, como o senador, eu achei até muito prudente a fala do senador Eduardo Braga, que ele foi muito claro que é o possível, a reforma 100% de consenso, né, sabe? Você está lá presenciando os debates, foram mais de 700 emendas, só aí nas emendas de última foram mais de 20 incorporadas, então não é fácil você construir um consenso numa matéria tão polêmica com tantos interesses em jogo, né? Estados e municípios, setor empresarial, então nem se fala, cada segmento da economia tem um interesse específico, profissionais e liberais, então a União também com interesse no bolo de arrecadação, então é impossível construir um consenso. Então, minimamente, esses entendimentos são realizados e o voto no plenário é que vai determinar exatamente o tamanho da reforma que o país adotará para nortear a carga tributária nacional. O Elivaldo deixou claro, sabe, que essa luta, ela tem anos. Mas um dos últimos rounds foi protagonizado pelo governador Rafael Fonteles à frente do Concefaz. De algum modo, essa é uma vitória também dos secretários de Fazenda do Brasil? A gente viu de última hora que os governadores do Centro-Oeste fizeram algumas pressões e conseguiram mudanças. Mas os estados, de um modo geral, e aí a gente coloca o governador Rafael Fonteles como um interlocutor qualificado
pelo período que ele passou na presidência do Concefaz, enfim, toda a formação dele nessa área, na defesa do interesse dos estados, tanto que o fundo para os estados aumentou. Importante lembrar que essa reforma é sobre consumo, a gente vai ter uma segunda parte que é sobre renda. E, acima de tudo, que havia o interesse do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para votação dessa... Eles queriam deixar esse legado. Não é que o governo Lula não tenha trabalhado pela reforma, é importante, inclusive, para o ambiente de negócios, mas, acima de tudo, é uma vitória do Congresso. Do Congresso, do Senado, mais específico, com o Rodrigo Pacheco. Vamos continuar acompanhando.